vida de vocês. Pai, nós estamos mais uma vez aqui à mesa junto com o Senhor. Clamamos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos inspirar, nos moldar à luz da Tua palavra. Que elas estejam guardadas de tal modo em nosso coração, que nós tenhamos condições de fato de preservarmos o relacionamento que temos com o Senhor. É isso que o salmista diz. Ajuda-nos, auxilia-nos, amado Espírito Santo. Venha sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento. Faça as conexões necessárias para que tenhamos condições de sairmos daqui, Deus, um pouco mais parecidos com o Senhor. Esse é o nosso clamor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Bora lá? Nós estamos em meio a uma série de mensagens, eu já passei por isso. Gostaria de ler com você Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a confiança e fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Nós estamos em meio a essa série de mensagens, e essa série de mensagens tem falado muito forte aos nossos corações. Uma coisa que tem caminhado com essa série de mensagens é o jejum, que nós de forma coletiva estamos fazendo como igreja, e a partir desta semana é 12 por 12, ok? Estamos juntos? Tem uma galera que está esperta aí, falar amém, porque senão o pastor vai ficar pegando no meu pé de púlpito, eu vou ficar passando vergonha. Mas só mulher sabe se você está falando amém de verdade ou se é só da boca para fora, tá? Amém? Então, essa semana nós estamos nos alimentando 12 por 12. Então você fica 12 horas de jejum e tem 12 horas para se alimentar da forma que você quiser, tá bom? Tem uma turma que já falou para mim assim, pastor, eu vou fazer das 9 da noite até as 9 da manhã. Eu falei, você vai fazer jejum dormindo, né, irmão? Cada um sabe onde seu calo aperta. O intuito do jejum é mortificarmos a nossa carne, para que o Espírito se sobressaia. Acontece que, por vezes, a gente quer que o Espírito assuma o controle da nossa carne apenas quando nós estamos dormindo, né? O Senhor quer que isso aconteça quando você está acordado, em meio às situações diárias aí que você enfrenta. Bora? Estamos juntos? Amém? Já mudou, já metade agora falou amém. Estamos juntos? Amém. Então vamos lá. E o tema proposto para darmos continuidade nessa série de mensagens é quando feridas do passado ainda doem. Confesso para vocês que quando eu me deparei com esta mensagem, nós já fazemos uma autoanálise, uma reflexão de tudo aquilo que nós vivemos, e já começamos a analisarmos ou a pensarmos sobre questões de vulnerabilidade que temos,
questões que nos deixam mais suscetíveis a erros, suscetíveis a fazermos a escolhas que não são tão boas assim e condizentes com a palavra de Deus, mas todos nós temos traumas. Uns mais e outros menos, mas todos nós sofremos traumas. Tem uma pergunta que, quando nós lá em casa falamos de traumas, a gente fala assim, não, em meio a essa bagunça aí dos traumas, porque a gente só se lembra dos traumas que sofremos, né? Nós não nos lembramos dos traumas que causamos. Não é assim? Quando a gente fala de trauma, a gente fala, não, eu passei por uma situação muito difícil com fulano de tal, eu passei situações difíceis na minha família lá no passado, eu fui rejeitado, eu perdi um ente querido, eu passei por uma situação de humilhação que eu acho que eu não deveria ter enfrentado. Quando nós falamos de trauma, nós logo pensamos no que sofremos. Nós nunca pensamos nos traumas que causamos. Quando nós estudamos um pouquinho de neurociência, fica claro a capacidade de regeneração que o nosso cérebro tem, de fazer os ajustes necessários, de corrigir a rota e de ressignificarmos esses traumas. E eu confesso para vocês que eu tenho alguns traumas. Alguém tem um trauma aí? E muitas vezes, quando nós estamos no gabinete, atendendo pessoas, nós vemos as pessoas relatarem situações que as transportam de volta para aquele momento de dor, para aquele momento de aflição, onde as pessoas vão ali, choram e sofrem novamente. Aqueles mais comedidos que têm um controle maior, têm sudorese, e aquela pessoa soa ali, e as mãos ficam molhadas, e ela, ao contar as situações difíceis que ela enfrentou, os traumas vividos, ela revive tudo aquilo que um dia causou o trauma. E o que é o trauma? O trauma é uma situação que nós enfrentamos na vida que foge, né, da nossa capacidade de se conectar àquilo que estava acontecendo, que nos causa, por vezes, dor. Podemos dizer que é uma experiência ruim, que nos impede e nos limita, né, a processarmos ela de forma saudável. Porque todos nós, como eu já falei, temos condições de ressignificarmos esses traumas. E o que esses traumas causam no nosso cérebro? Como eles são armazenados? Provavelmente esses traumas no seu cérebro foi armazenado em flashes, não em uma história por completa, mas meio que fragmentado ali. Você tem apenas alguns pequenos relances, alguns lapsos daquilo que te trouxeram ou te levaram a essa situação de trauma. O trauma dificulta a nossa regulação. A gente estava fazendo uma janta lá em casa ontem, daí o João Lucas chegou e sentou com aquela cara de bravo, acabou de acordar. Eu falei, e aí, moleque, o que está acontecendo? Ele falou, eu estou meio esquisito. Eu falei, está desregulado? Desregulou? O que está acontecendo? Por acaso, teu pai, sua mãe te acordava com um bicudo na cama, jogando a toalha para cima, jogando você no chão? Ele falou, acordava. Eu falei, era brincadeira, não era para causar um trauma.
Eu lembro que quando o João era pequeno, eu ia no quarto dele, tirava o colchão, puxava as pernas dele para fora e falava assim, acorda. E quando nós somos os causadores dos traumas? Como você lida com essa situação? E eu quero conversar com você sobre Jesus. E o tema da série é, eu já passei por isso. Porque quando nós olhamos para Jesus, e o texto que está lá em em Mateus capítulo 27, fala que Jesus, depois de ter tido um grande ministério, é entregado a Pilatos. E você conhece a história, o nosso alto de Páscoa está aí, Pilatos vai lá, lava suas mãos e entrega Jesus aos soldados romanos novamente. Só que a cultura dos soldados romanos era diferente da cultura a qual Jesus vivia. Quando nós vemos Paulo falar dos 39, dos 40 açoites menos um, dos 39 açoites, é porque um homem não podia ser açoitado por mais de 39 vezes, era lei, era proibido, mas em Roma essa cultura não existia. Eu me lembro do filme Paixão de Cristo. Quem é que assistiu o filme Paixão de Cristo? Essa molecada nova pode assistir, viu? Não vai causar trauma nenhum em você, e se causar vai ser para o seu bem. Eu lembro que nós nos mobilizamos para irmos como igreja na porta do cinema, estava lá escancarado em telas grandes, né? O Evangelho do Reino, o Cristo sendo crucificado pela humanidade, e a parte que mais nos comovia era a parte que Jesus era chicoteado. Lembra daquele chicote de couro com pedaços de osso na ponta, com pedaços de metal na ponta, com pedaços de vidro na ponta? E me veio à memória esse texto. Porque esse texto que está aqui em Mateus capítulo 27, fala que ele foi moído e entregue pelas nossas transgressões. E eu me lembrei do filme. Quando Jesus sendo açoitado e a carne das suas costas dilacerada, eles trocam o lado de chicotada das costas. E daí o outro lado também é estragado, onde as costelas começam a aparecer, e aí não dava mais para continuar chicoteando sobre esse lugar, era uma outra cultura. Muitas pessoas que eram crucificadas não passavam pelo processo, por esse processo, não suportavam o processo de açoite, elas morriam antes mesmo de chegar até a cruz. Eu não sei se você lembra, no filme uma cena marcante, quando eles viram Jesus para ser chicoteado pelo outro lado, de frente. Eu falava, pai, eu entendi o texto que está escrito na Bíblia, e ele foi moído pelas nossas transgressões. Porque a cena que me via à mente era literalmente uma carne moída. E nesse período a qual Jesus é entregue por Pilatos para ser açoitado e depois crucificado, se não me falha a memória, arrancaram e colocaram roupa em Jesus por pelo menos 3 ou 4 vezes. E a Bíblia fala que por vezes Jesus esteve nu ali perante os soldados. Em um momento os soldados colocaram uma túnica vermelha em Jesus, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e deram uma vara para Jesus, e de repente um soldado vai lá, pega essa vara e começa a bater na cabeça de Jesus, mas havia uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E um outro texto diz que eles vendam Jesus e eles trocavam essa vara de mão em mão e perguntavam, quem te bateu agora? Tu não és o Deus, tu não és o Cristo, quem de nós te bateu agora? E Jesus vendado e tomando aquelas varadas na cabeça. E a
tema dessa mensagem tem tudo a ver com isso, com um trauma causado. E o poder de ressignificarmos esses traumas, e Jesus enfrenta essa situação de humilhação, Jesus enfrenta essa situação de dor. Em Lucas capítulo 22 diz que cuspiram nele, zombavam dele, e a zombaria se deu por muitas horas. Eu não sei qual é o seu trauma. Talvez o seu trauma se deu no casamento, talvez tenha a ver com a pessoa que você escolheu para viver, talvez tenha a ver com uma situação na sua infância, talvez tenha a ver com uma situação, né, de vulnerabilidade, a qual você ali na sua infância olhou e disse, essas pessoas eram para me proteger, elas que tinham que me guardar, e elas me colocaram em uma situação. Hoje de manhã eu ouvi um testemunho. Eu ouvi um testemunho que me marcou e eu falei, meu Deus, uma mulher na sua adolescência foi trabalhar na casa de um homem, se não me falha a memória, era no Rio de Janeiro. E essa menina engravidou do patrão, né, do homem da casa ali, e ele manda ela embora. Parece que eles tinham um negócio em São Paulo, e ele manda ela para São Paulo e fala, aproveita, já tira essa criança. E ela fica de um lado para o outro, em uma tentativa de aborto, essa criança não morre. E ela, em meio a esse sofrimento, na sua adolescência, provoca uma situação para que pudesse se deitar com um rapaz que já tinha sido namorado com ela, muda a data de gestação e olha para esse cara e diz assim, eu estou grávida, essa criança nasce uma menina, essa menina é registrada por esse suposto pai, a mulher sabia que não era o pai, sabia que o pai era outro, essa criança nasce em meio a essa situação, a rejeição, porque esse pai que a registrou também já estava em um outro relacionamento e também tinha já uma filha numa idade próxima, e um dia ela avista esse pai que era o pai somente ali no papel, que assumiu, né, a paternidade dessa menina, essa menina vê esse pai abraçando a sua filha e ela começa a sofrer de rejeição. Ela começa a perguntar o porquê que isso está acontecendo comigo. E essa história se prolonga ao ponto de sua mãe ficar Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, trabalhando na casa de pessoas, e cada semana, ou cada período de tempo, ela deixava essa filha que nascera em uma casa de um conhecido. Então aquilo que aconteceu com a mãe passou a acontecer com a filha. A casa onde essa menina era deixada, onde era para ser um lugar de refúgio, de abrigo, onde era um lugar escolhido pela mãe para solucionar um problema, nesses lugares ou nessas casas por onde essa menina passou, ela passou a ser abusada. E nós vemos a história se repetir. E um dia ela olhou, ela dizendo, e eu encontrei Jesus. E eu peguei toda essa minha bagagem de rejeição, toda essa minha bagagem de abandono e de dor, e apresentei a Jesus e disse assim, Jesus, o que nós vamos fazer com isso? Como ressignificar tamanha dor, como ressignificar tamanha tragédia na minha vida? E se não me falha a memória, hoje pela manhã, quando eu ouvi esse testemunho, ela tinha 3.070 mulheres em uma mentoria a qual ela falava sobre abusos físicos e psicológicos. E quando nós vemos esse Cristo nos ensinar sobre e falar conosco sobre a capacidade que temos de ressignificarmos as nossas histórias, não é à toa. Porque
esse Cristo é levado à cruz por conta das nossas dores e por conta das nossas necessidades, porque Ele veio atender uma necessidade que eu e você tínhamos. Cristo veio atender essa necessidade de nos reconectar a Deus, de nos reconectar com o Pai. E Ele olha na cruz, em meio ao seu maior momento de sofrimento, e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não tem como ressignificarmos a nossa dor se nós não decidirmos perdoar. Não tem como ressignificarmos aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos, porque talvez essa situação que você enfrentou, de fato, possa estar causando dores e dores extremas em você, a ponto de paralisar você, a ponto de paralisar o seu presente. Mas o que eu quero que você entenda, que perdoar não é esquecer. O que eu quero que você entenda, que perdoar não significa que essa pessoa não vai sofrer as consequências que ela precisa sofrer. Perdoar-se é soltar as algemas do presente para que você tenha condições de ter um futuro. Acontece que muitas vezes nós retemos esse perdão e nós ficamos com essas questões muito mal resolvidas dentro de nós, e por vezes tudo que nós fazemos, todas as nossas escolhas, elas não são feitas por nós, mas são feitas pelos nossos traumas. Escolhas que temos que fazer durante o nosso dia a dia, escolha que temos que fazer, né, dentro de relacionamento, talvez da empresa a qual você tem, escolhas que você tem que fazer lá fora, no seu mundo de negócios. Os seus traumas têm falado mais alto e comprometido cada uma dessas escolhas, e deixamos de ser conduzidos pelo Espírito Santo para sermos conduzidos pelos nossos traumas. Porque é isso de fato que acontece. Porque Satanás vai tentar em todo momento se aproveitar dos seus traumas, para fazer com que você faça escolhas que não tem nada a ver com a fé que professamos, que não tem nada a ver com o evangelho que vivemos. E isso vai limitar em nós a atuação do Espírito, a ponto de olharem para nós e não conseguirem identificar se somos cristãos ou não, porque aquilo que nós fazemos, as escolhas que fazemos, não tem a ver com o evangelho que professamos. Quais são as suas dores? Quais são os seus traumas? E talvez você olhe assim: pastor, eu não consigo liberar perdão. Eu já tentei, eu já fiz de tudo. E teve um dia que eu conversava com o Senhor sobre questões em mim, que precisam ou precisavam ser transformadas e mudadas. Porque o poder, esse poder de regeneração que existe no nosso cérebro, de termos condições de ressignificar aquilo que enfrentamos, deixa eu te falar, obrigatoriamente passa pelo perdão. Sem perdoar, você não vai conseguir ressignificar aquilo que você viveu. Sem perdoar, você não vai conseguir encontrar o propósito para o qual o Senhor te chamou para viver. E talvez, de fato, a sua maior dor se tornará o seu ministério. E uma vez conversando com o Senhor, como eu estava dizendo, eu olhei e disse: mas, Senhor, para mim é pouco. Em meio à dor, ao sofrimento da cruz, para mim, assim, precisava tudo isso de sangue não, precisava só um pouquinho, Paulo. Sabe por quê? Porque eu nunca
nunca fumei maconha, nunca cheirei uma carreira de cocaína, nunca me prostituí, nunca... Então assim, sempre fui filho de pastor, desde quando eu me entendo por gente. Meus pais já viviam o evangelho, então assim, para mim, assim, um pouquinho desse sangue aí já bastava. Mas só que um dia o Senhor começou a conversar comigo sobre questões que existiam aqui. E Ele começou a olhar para mim e dizer assim, você está começando a entender o tanto que você não presta? Você está entendendo que existem questões aí dentro de você que são piores do que as que você assiste aí, as que você vê, as que você julga merecer muito sangue? Porque para esse tipo de gente é um evangelho pequeno. Para esse tipo de gente, o amor de Deus nem precisa ser tão grande assim. Para esse tipo de gente. Mas assim, o outro lá, que aprontou bastante, precisa de mais amor. E de repente o Senhor começou a conversar comigo de questões que existiam aqui, que eu falei, Deus, era pior do que eu imaginava. É como se o Senhor dissesse, agora você está chegando na compreensão do que é ser muito perdoado. Por vezes, dentro da igreja, nós ficamos julgando, não, esse aqui merece mais, esse aqui precisa ser derramado um amor maior, mas o que eu quero que você entenda é que, por vezes, esse evangelho vivido é um evangelho fictício, onde você não entende a grandeza do Senhor, onde você não entende o tamanho do seu pecado. E por não entender essas duas coisas, as evidências do evangelho em você também são desse tamanhozinho. Existe um texto onde Mateus capítulo 18. Não, desculpa, perdão. Não é Mateus capítulo 18 aqui, não, só vou fazer a citação dele. Existe um texto que existia um senhor que devia muito dinheiro para o seu rei. E o rei mandou chamá-lo, porque ele não estava conseguindo pagar essa conta, não estava conseguindo pagar a sua dívida. E o rei olha para ele e diz assim, vende tudo que ele tem, vende os filhos, a esposa, vende tudo que ele tem, vende ele próprio, ele vai se tornar um escravo e ele vai pagar a sua dívida comigo, porque a dívida dele é muito grande. A história conta que esse senhor se joga aos pés do rei e implora para que fosse perdoado, para que o Senhor desse mais tempo, para que ele pudesse pagar essa tamanha dívida. Acontece que o rei age com misericórdia e diz assim, você pode ir embora, você teve a sua dívida perdoada, tal. Desse cara levanta, sai, e a história conta, e eu fico conjecturando aqui na minha cabeça, ele saindo desse palácio e encontrando o seu conservo que lhe devia 100 denários, se não me falha a memória. E ele pega esse servo e chacoalha esse servo e diz assim, paga os 100 denários a qual você me deve, senão eu vou mandar para a prisão. E ele manda de fato esse servo para a prisão por conta de uma dívida bem menor, por conta de 100 denários. E de repente o rei fica sabendo dessa história, aquele que foi perdoado, aquele que perdoaram uma dívida muito grande dele, o rei manda trazer de volta e cumpre-se a sentença a qual
o rei tinha dado, e o rei retira aquela misericórdia de sobre a vida dele e vende ele, larga ele na prisão, e a sua mulher e os seus filhos e tudo aquilo que ele possuía. O que eu quero que você entenda é que para vivermos o Evangelho, e no Evangelho é necessário perdoarmos para sermos perdoados. Em um determinado momento, os discípulos falando com o Senhor, eles dizem: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, daí vem lá, não, 70 vezes 7. E, de repente, tudo se transforma. Eu não sei qual que é a sua dor, mas eu quero que você saia daqui crendo de fato que a cura é possível. Porque Isaías escreve que ele levou sobre si as nossas dores, que ele levou sobre si, que ele sofreu aquilo que eu e você tínhamos que sofrer, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Acontece que temos que encontrar o caminho do perdão para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. O perdão não muda o passado, mas desamarra as correntes que comprometem o nosso futuro. Creia que as suas cicatrizes podem curar os outros. E um dia após Cristo ser crucificado, a galera ali em volta estava preocupada com Tomé. Porque você imagina, a galera, não, falamos do Cristo crucificado, as mulheres foram lá no sepulcro e ele não estava lá, e os anjos dão a ordem delas saírem e anunciarem que o Cristo ressuscitou, e de repente tem um Tomé lá. E o Tomé olha e diz assim: mas eu não acredito nisso aí não. E eu só vou acreditar vendo. Acontece que quando Jesus aparece para Tomé, Jesus não aparece como uma figura distante. Jesus aparece para Tomé, e Tomé se aproxima de Jesus, e Jesus estende a mão e diz assim: eis aqui, Tomé, as marcas, as chagas que eu carrego, as minhas feridas. E ele estende a mão e diz: pode tocá-las. Eu não sei qual é a desculpa que você dá para não ressignificar a sua dor. Eu não sei a desculpa que você dá para si mesmo, para não ressignificar os seus traumas. Se tem uma coisa que nós somos bons, é de inventarmos de desculpa, montarmos uma narrativa para justificar as nossas ações, e nós mal percebemos que quem fez todo esse trajeto foi o nosso trauma. A ponto dele olhar e dizer: eu vou permanecer aqui. E todos nós temos. Eu lembro que uma vez, eu estava lá em Minas, a Adri já contou essa história. Apareceu uma mulher na calçada do nada, nós estávamos de mão dadas, ela olhou e disse assim: mas você, vem cá, você está pronta para ser mulher de pastor? Gente, pensa numa mulher que eu queria xingar. Você está pronta para ser mulher de pastor? Eu namorava, nós nem éramos noivos ainda, né? A gente namorava. Eu falei: que palavra maldita, literalmente. Quem que é essa lazarenta dessa mulher? Essa mulher vai embora daqui, sabe por quê? Porque eu olhava para o Senhor e falava assim: você tem direito de me pedir tudo, menos que eu me torne um pastor. O que conversava com o Senhor era a minha dor.
E eu falava para o Senhor, e o Senhor sabe daquilo que eu estou falando. E o Senhor sabe, você pode me pedir qualquer coisa, mas você não tem direito de me pedir isso. E por um tempo da minha vida eu me relacionei com o Senhor desse jeito. E quantas vezes nós não nos relacionamos com o Senhor assim? Faz quanto tempo que você não se relaciona com o Senhor, usando os teus traumas? Faz quanto tempo que Ele está querendo falar com você? Faz quanto tempo que você já não deveria estar clamando: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, a minha casa, a minha vida é o teu lugar, mas existe uma resistência em você, e você olha e diz: eu vou continuar me relacionando com você através dos meus traumas. E o Senhor olha e sofre morte de cruz por mim e por você, para que tenhamos vida e vida plena, para que tenhamos uma vida saudável, mas as nossas escolhas são ruins. Acontece que o traumatizado olha para o lado e diz assim: quem que é essa pessoa aí para estar falando isso? Ela não sabe o que eu passei. Mais uma vez, a resposta incorreta, o seu trauma falando, verbalizando a sua dor. Se a nossa decisão não for pegar isso e colocar aos pés da cruz, para que isso tenha um novo significado, vamos viver dentro da igreja paralisados. Vamos viver em comunidade distante daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Distante daquilo que o Senhor nos chamou para vivermos. Permita que as suas marcas curem outras pessoas. E quantas pessoas nós não encontramos com as mesmas dificuldades que nós? Quantas pessoas nós não vemos que as suas dores e os seus traumas de fato se tornaram o seu ministério? Ressignificado. Jesus sabia o que estava falando. Jesus crucificado. E eu não sei se você sabe, a morte por crucificação é uma morte por asfixia. A pessoa fica ali pendurada sem ter condições de respirar. Cravos nos pés, cravos nas mãos, para tomar o fôlego, para sobreviver mais alguns segundos, ou ele precisa apoiar as mãos e fazer força para que os seus pulmões tenham condições de respirar, ou ele precisa forçar os pés, que também estão cravados na cruz, para suportar um suspiro e ter mais alguns segundos de vida. E ele ouve: você não é o rei dos judeus? Desce daí e salva-te a ti mesmo. Acontece que Jesus, em meio aos seus traumas, não conversa conosco, com as suas dores. E uma das frases que mais me impacta
é Ele olhando e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os, porque eles vão ter que aprender comigo a ressignificar as dores. Porque o Evangelho nunca foi ausência de dor. Mas o Evangelho é uma proposta de alívio para as nossas dores. E a pergunta que eu quero fazer a você é: quem tem conduzido a sua vida? Quem tem conduzido você? Quem tem tomado as decisões em horas difíceis? Quais as desculpas que você apresenta ao Senhor quando você está sozinho com Ele? Porque talvez aqui entre os seus amigos você consegue manter a máscara aí, ó. Mas lá na sua casa, no relacionamento com Deus, como que você conversa com Ele? Sabe por quê? Porque o meu Deus é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. Histórias de redenção em pontes. Histórias de rejeição em pontes para redenção. Acontece que, ao não vivermos o Evangelho, conhecido e relatado a cada um de nós, nós dificultamos a compreensão do mesmo para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu não sei onde você está nessa jornada de fato. Eu não sei como você tem lidado com o casamento. Talvez você esteja no segundo casamento, terceiro. E talvez aquilo que você possa estar vivendo dentro do casamento é só uma situação traumática a qual você viveu, que o Senhor está olhando para você e dizendo: eu já te chamei para conversar sobre isso lá atrás. Acontece que a maioria das vezes que o Senhor chama
nos chama para conversarmos sobre isso, nós olhamos e dizemos, não, Senhor, deixa isso quieto aí. Isso está enterrado. O tempo vai resolver. Deixa eu te falar uma coisa, o tempo não resolve nada. Você tem ali um defunto enterrado que está vivo. Não é algo que passou, não é algo que morreu. Você tem um defunto vivo enterrado. Que coordena as suas escolhas, dita o ritmo do seu comportamento, o ritmo da sua caminhada na fé. E compromete o seu futuro. Eu gostaria que você se colocasse em pé. O que eu quero que você entenda é que esse ressignificar passa pela decisão do perdão, e no perdão você encontra cura. E depois de ser curado, o Senhor passa a usar as marcas que ficaram em você para curar outras pessoas. A pergunta que eu quero fazer a você é: o que você quer viver? Mas eu gostaria que você não saísse daqui sem caminhar de fato para essa decisão. De ressignificar a sua dor. Para de olhar para as pessoas que estão ao seu redor e dizer: esse daí não tem problema. Ninguém enfrentou isso que eu enfrentei. Uma estratégia maligna de paralisar você. Quando nós olhamos para a história, nós vemos histórias piores do que a nossa. A qual fomos alcançados por ela. E eu gostaria de orar por você. Se você precisa de uma oração, eis aqui o altar. Mas não saia daqui nessa noite sem dizer: Senhor, eu tomo a decisão de liberar perdão e ressignificar as minhas dores. Eu tomo a decisão de apresentar cada uma dessas dores aos pés, de colocar aos pés da cruz, para que o Senhor venha cuidar, sarar as minhas feridas, arrancar essa angústia de dentro do meu coração, para que eu tenha condições de viver vida plena. Isso não significa que novas situações não vão acontecer. Mas isso significa que você já aprendeu a lidar com elas. Se você precisa de uma oração, nós queremos orar por você. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de arrependimento, é um tempo onde você vai olhar e dizer assim: Senhor, me ajuda a me desfazer disso. Sabe por quê, irmão?
Porque tem gente dentro da igreja olhando e dizendo assim: ai, eu não vou com a cara daquele irmão, ele me machucou. No céu não vai haver um condomínio fechado para você. Onde vai haver, nesse condomínio fechado, aqueles que precisavam de muito sangue. Lembra da história do muito sangue? E lá fora, o povão, aquele que precisava de pouco sangue. Então, aquele que precisava de muito sangue, vive aqui em uma área reservada. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém vai ficar fora do céu. Porque o Senhor diz: da mesma forma que perdoamos, somos perdoados. Eu gostaria de orar com você. Enquanto nós cantamos essa música, se você precisa de uma oração, corre para cá, mas não saia daqui sem tomar a decisão de liberar perdão. Talvez você precise liberar perdão para o seu pai. Talvez você precise liberar perdão para sua mãe. Talvez aí, na sua história, houve um abusador, houve um agressor. E o convite que o Senhor está fazendo para você é: vem, que eu quero te ajudar a ressignificar a sua história. Enquanto nós cantamos essa música, se você precisa de uma oração, eis aqui o altar.
preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Amado Espírito Santo, nós clamamos por auxílio, nós clamamos que o Senhor de fato nos conduza e não permite que desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, que nós venhamos manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Pai, nós falamos nessa manhã e nesta noite sobre que o Senhor tem cura para cada uma das nossas feridas, para cada uma das nossas dores. E nós entendemos que essa cura passa pelo perdão e o ressignificado de cada uma delas. Pode mudar novas histórias. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pela palavra revelada neste lugar. Mas eu clamo, Espírito Santo de Deus, não permita que nós venhamos nos manter neste lugar com situações dentro de nós mal resolvidas, traumas, feridas, que comprometem a nossa caminhada na fé, que comprometem a nossa trajetória de vida cristã. Mas nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nos dê condições de caminharmos, de
nos decidirmos pelo perdão. Nos dê condições de enfrentarmos essas dores, nos dê condições de ressignificarmos que o teu sangue sobre as nossas vidas venha ressignificar cada uma dessas dores. Entendemos que fomos perdoados pelo Senhor, entendemos que a nossa dívida era muito grande, entendemos que tudo o que fizermos não nos faz merecedor desse perdão. A única coisa que nos leva de volta é o Senhor, foi o sacrifício do teu Filho, que construiu essa ponte, que nos levou de volta a conversarmos, a sentirmos a tua presença, onde o Espírito nos é enviado e nós podemos dizer: Espírito de Deus, ajuda-nos nos momentos de dor e de fraqueza, auxilia-nos nos momentos de sofrimento. Nós silenciamos no nome de Jesus. Nós silenciamos no nome de Jesus Cristo toda fala que das nossas bocas saíram, que não foram pronunciadas por nós e não foram geradas no Espírito, mas foram geradas pelo ressentimento, pelo trauma. Pai, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual: sara-nos e silencia essas vozes, desfaça cada uma dessas palavras malditas proferidas em nome de Jesus. Nós clamamos pela ação do Espírito, dizendo: nós tornamos essas palavras sobre a vida dos nossos cônjuges nulas. Nós tornamos essas palavras sobre a vida dos nossos filhos nulas. E nós pegamos cada uma delas e lançamos fora. Nós rejeitamos aquilo que saiu da nossa boca, Pai, que não provém do Senhor. E dizemos as nossas dores, angústias, traumas, ressentimentos, apresentamos a Ti a cruz de Cristo e damos a você um novo significado, onde as nossas feridas vão deixar de causar feridas, onde as nossas feridas se tornarão instrumentos de cura, onde essas cicatrizes serão tocadas, onde elas serão sentidas pelos necessitados, pelos angustiados, e que nós tenhamos condições de abraçá-los e dizer: eu muito fui perdoado, eu fui perdoado. Existe perdão para você, existe alívio para sua dor, existe um novo significado para a tua vida. Que as nossas histórias sejam marcadas, que as nossas histórias sejam de fato ressignificadas. Nós clamamos que esse grito alcance as nossas vidas, alcance os nossos lares, os nossos filhos, alcance cada casa desta cidade, alcance cada uma das pessoas que estão em sofrimento, e nós clamamos: usa, Senhor, as nossas vidas, usa as nossas vidas, as nossas histórias, usa as nossas histórias. O Senhor quer usar
a sua história. Você não está aqui à toa. O Senhor quer usar a sua história. O Senhor tem algo através de você. O Senhor tem algo através de mim. O Senhor tem algo através da sua vida. Renda-se. Permita que a cruz acesse todas as áreas da sua vida, dando a você de fato condições de viver e ressignificar a sua história. Que o Senhor te deu uma semana extraordinária, que o Senhor te deu uma semana abençoada, que o Senhor continue a se mover através de você, que fique claro, que fique audível, que fique visível das pessoas que estão ao seu redor, ver em você aquilo que o Senhor está fazendo. Que a graça e a paz de Cristo repouse sobre você, que as consolações do Deus Altíssimo te acompanhem, que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais, em nome de Jesus. Um forte abraço, uma ótima semana.